Olá, bom dia. Regulamentada desde 2012, o sistema de energia solar chegou para ficar. Aqui no Maranhão ainda está meio timidamente, vamos dizer assim, mais no interior do que na capital. Mas quais são as vantagens desse sistema de energia com relação ao tradicional? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre essa novidade, vamos dizer assim, é o Hugo Andrade, que é engenheiro. Bom dia, Hugo. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com o seu programa. Regulamentada desde 2012, a gente já tem um tempinho aí, 7 anos, né? 7 anos de regulamentação. A utilização nesse período, você diria que está dentro das expectativas ou a gente ainda não atentou para as vantagens da energia solar, vamos dizer assim? Sim, esse tipo de tecnologia, né, esse tipo de energia, ele vem crescendo muito nos últimos anos, né? E o que dita esse crescimento é justamente a questão do preço do quilowatt para o consumidor final. Então, devido aos grandes aumentos da energia, né, o consumidor tem procurado e hoje essa é a solução mais viável. Pois é, a energia eólica não, a energia solar, você falou das vantagens, principalmente com relação ao preço final. Mas para que a gente chegue a esse preço final, a gente tem toda uma questão de investimentos. Esses investimentos, de alguma forma, não estão inibindo os possíveis consumidores dessa energia? Elda, não, porque hoje existem diversas formas de pagamento para esse tipo de investimento, certo? O mercado hoje ele consegue se adaptar e trazer métodos de pagamento, tais como financiamentos, onde o cliente consegue pagar o mesmo valor que ele paga hoje na conta de energia, uma parcela, né, fixa. Então ele consegue fazer um parcelamento, um financiamento aí, em médio prazo, onde ele só vai deixar de pagar a conta de energia para pagar uma parcela. E aí, ao final desse financiamento, o sistema é dele e tem uma garantia de geração aí de 25 anos. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, se eu vou instalar na minha casa, por exemplo, Sim. Hoje eu pago em torno de R$1.000 de energia. Esse R$1.000 passaria a ser tipo uma parcela desse investimento. Justamente. É como se eu continuasse pagando a minha conta até terminar esse investimento, é isso? Como é que funciona o sistema hoje? Quando você instala um sistema de energia fotovoltaica, energia solar, né? Você passa a gerar a sua própria energia. Sim. Então você só vai pagar para a concessionária as taxas mínimas, taxa de disponibilidade e taxa de iluminação pública. Ou seja, seu gasto com energia para a concessionária vai diminuir drasticamente. Então, você que pagava R$1.000 vai pagar 10% disso, muitas das vezes, entendeu? Então, cerca de R$100, digamos. Mesmo? Então, a parcela ela vai substituir. O sistema entrou em funcionamento, você vai pagar um financiamento em torno de R$1.000, mas aí terminou o financiamento, o sistema é seu, né? Quer dizer, eu fico pagando essa parte do financiamento e mais essa parte do sistema, né? Você vai continuar pagando as taxas mínimas normalmente. Normalmente, sim, sim. Isso... Só que aí você não vai ser afetado pela questão das bandeiras tarifárias, bandeira vermelha, e você também não vai sofrer tanto com os aumentos de energia anual. Eu acho que a gente fica fora disso depois desse investimento, né? Mas o investimento é alto? Sim, ele é proporcional ao sistema, ao consumo de energia, né? Então, assim, hoje, o que é alto realmente é o que você paga na conta de energia. Então, se você pega um cliente aí que gasta R$1.000 por mês, você multiplicar isso aí em torno de 3 anos, você vai ter um gasto aí de R$36.000. Pois é, eu pago em torno de R$1.000. Verdade, pago em torno de R$1.000. Se eu for fazer um investimento desse, em quanto tempo eu pago um investimento para uma colocação num sistema desse? O retorno hoje está nessa faixa de tempo, né? Em torno de 3 anos. 3 a 4 anos você consegue ter o retorno do investimento feito. E por enquanto, o que você acha que está inibindo as pessoas de fazerem esse investimento? Falta de conhecimento? O que falta? O que falta para a gente? Eu acredito que é o receio, né? As pessoas, quando encontram com uma tecnologia nova, elas têm certo receio. Então, assim, as pessoas já estão ali no conforto, já tem aquela energia fornecida pela rede, né? Ao longo de toda a sua vida, e aí elas ficam com aquele receio. Será que isso funciona? Porque quer queira, quer não, é um investimento, né? Então, as pessoas realmente, quando veem funcionando, é que elas tomam a decisão. Então, por quê? Porque hoje é a questão de tomar a decisão. É verdade. No interior está mais simples, que eu falo assim, nos municípios que são mais desenvolvidos, que tem muita fazenda, que tem muita produção agrícola, essa coisa toda, lá está sendo mais aceito? Em alguns casos, sim. Por quê? O cliente, ele já
em outros estados, as tecnologias já vêm funcionando há mais tempo. Então o cliente ele tem contato com outras regiões, com outras usinas, com sistemas que já estão funcionando há algum tempo. E o cliente, quando ele vê aquilo funcionando para outra unidade, para outra fazenda, digamos assim, ele realmente acredita. E aí é tipo isso São Tomé, né? A pessoa está primeiro querendo ver para depois acreditar que vai dar certo, né? Justamente. É mais ou menos assim, né? Mas eu fico pensando assim, a energia solar, como o próprio nome indica, é produzida pela luz do sol. Sim. A gente tem uma cidade, ou a gente está numa região completamente solar. Só que agora, por exemplo, esses primeiros meses do ano, a gente teve uma estação bem chuvosa, a gente continua tendo muita chuva. Quando está nesse período assim, como é que fica o fornecimento dessa energia? A geração ela é proporcional à irradiação solar, né? Mas é importante dizer que mesmo com chuva ou tempo nublado, ainda existe geração. Só que ela é proporcional. Então, assim, hoje a resolução ela diz que o tanto que você gerar hoje, caso você gere crédito, você gerar mais do que consumir, esse crédito ele perdura por até 60 meses. Então, é importante porque a gente faz o dimensionamento do sistema para que ele gere aí ao longo da média do ano. Então, a gente já calcula, já tem como mensurar a questão da geração e essa variação mês a mês. É uma poupança, vai produzindo e o que não é gasto vai ficando ali na nossa própria conta, né? Exatamente. Não se passa de um para o outro não, né? O sistema... possível também. É possível também? Sim. Hoje, caso você tenha mais de uma unidade consumidora no seu CPF ou CNPJ, você consegue gerar em uma unidade e abater o excedente nas outras. Quer dizer que a poupança que eu fizer dessa energia, quer dizer, eu não gastei a energia toda que foi produzida pelo meu sistema, isso eu posso tanto ficar como poupança ou distribuir para uma outra pessoa, é isso? Não para outra pessoa, mas sim para outra unidade. Dando um exemplo, caso você tenha uma chácara e mora num apartamento, você pode, como no apartamento você não tem área de telhado, né? Você consegue instalar na sua chácara e aí utilizar o excedente no seu apartamento. Os dois estão no mesmo CPF ou CNPJ, então é possível sim fazer essa compensação. Não sabia. Pensei que ali, por exemplo, a unidade geradora, que no caso seria a nossa casa, né? Ela ficava só ali, não pode fazer esse compartilhamento, vamos dizer assim. Mas caso eu não tenha com quem compartilhar, se eu não usar, isso vai ficando para um dia de chuva, por exemplo, quando eu não tiver uma geração. Quer dizer, eu nunca vou ficar sem energia? Exatamente. A energia vai ser fornecida basicamente pela concessionária. Você vai permanecer conectado à concessionária, certo? O que difere você vai gerar sua energia e vai consumir. E no final do mês você vai ter ali uma espécie de abatimento, né? Então você vai, no seu caso, você consome em torno de 1.000 kW. A sua média de geração tem que ser em torno de 1.000, que é para justamente você ter essa compensação mês a mês. Entendi. Tá bom, vamos fazer uma pausa nesse assunto que é complicado. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta daqui a pouco. É só um minutinho. Já estamos de volta para continuar falando um pouquinho mais sobre as vantagens da energia solar. No resto do país, Hugo, como é que está a aceitação, vamos dizer, desse novo modelo de geração de energia? A aceitação em alguns estados já está bem mais desenvolvida, até por causa do preço do quilowatt, como foi dito, né? O estado hoje que lidera esses investimentos é o estado de Minas Gerais, porque o preço de quilowatt lá é bem caro. E é um estado que tem um desenvolvimento muito grande na parte tanto do agronegócio quanto na parte de indústria. Então, realmente, eles já vêm procurando essas soluções há mais tempo e já estão aí liderando esse mercado. Pois é, aí você falou uma coisa interessante, eles têm desenvolvimento na parte de indústria, essa coisa toda. O Maranhão é um estado que a gente não tem esse setor industrial muito, vamos dizer, desenvolvido, está bem incipiente o nosso aqui. Temos muitas indústrias, mas ainda está muito devagar. Nesse caso, a gente pode ficar para trás por falta de consumidores assim, macroconsumidores, vamos dizer? Não, porque hoje a grande vantagem desse tipo de sistema de energia solar é porque ele é modular. Então, tanto aquele cliente residencial com uma conta baixa, tanto quanto aquele cliente comercial
comercial, industrial, ele consegue se beneficiar desse tipo de investimento. Então, não é uma questão, um tipo de tecnologia que é voltada somente para grandes sistemas. Para grandes consumidores, para grandes consumidores, não, né? De forma alguma, muito pelo contrário. Aquele consumidor residencial com uma conta de a partir de 300, 400 reais, ele já consegue ter uma economia fantástica. Gente, eu já estou com vontade de botar um sistema desse na minha casa. Com certeza. Nosso objetivo é justamente esse, né? A Teto Solare, a empresa que eu fundei, é justamente com essa mentalidade de trazer esse tipo de tecnologia para todos os consumidores. Porque eu acho assim, a princípio, como você não conhece o sistema, dá a impressão de que é uma coisa muito distante da nossa realidade, que é feito para pessoas ricas, vamos dizer assim, que tem um consumo lá em cima, ou então para empresas, para a indústria. A gente fica sempre com essa sensação de que não é uma coisa para simples consumidores, vamos dizer, mas é para todo mundo, é isso? É para todo mundo, sim. Tanto é, Elda, que eu já tive a oportunidade de estar no Canadá e trabalhar com isso lá, em 2014. Então, assim, um país onde o inverno é rigorosíssimo e tem 4 meses de neve, né? E consegue-se gerar energia. Então eu falei, como é que no meu Maranhão não vai se gerar energia? Aqui a gente tem sol praticamente o ano sol todo. Trabalhando todo o tempo pra gente. Então, assim, foi nesse momento que eu percebi a necessidade de se investir nesse mercado. Mas a resposta do mercado, ela já está do jeito que você imaginava quando você disse, eu vou investir, eu vou fazer isso, porque a gente tem a fonte de energia e tem os consumidores. Mas esse encontro das duas pontas, ela está contente? Ele está acontecendo aos poucos porque a gente tem um trabalho também socioeducativo. Né? A questão da energia solar não é só o retorno financeiro, mas também a questão socioambiental, a questão do meio ambiente. É importante salientar que a energia solar ela não tem emissão de gases, né? Ela não tem questão de ruído, ela não tem poluição. É verdade. Então, quando você instala um sistema desse, você não está tendo só um retorno financeiro, mas também está contribuindo com o meio ambiente. Pois é, tem que levar essas duas mensagens, né? A energia limpa, vamos dizer assim, que chama de energia limpa, né? Isso sozinho já é um atrativo nesses tempos em que a gente tem falado muito de cuidados com o meio ambiente. Isso serve também vamos dizer, de aceitação. Mas como eu digo assim, porque a gente está regulamentado desde 2012, como você disse. Mas eu acredito que já chega a 30% a aceitação em torno de consumidores potenciais no estado? Não chega a isso não. Hoje é um mercado que cresce exponencialmente mais de 300% ao ano, né? Então, assim, ele realmente ainda está aí nos passos iniciais em questão de porcentagem da fatia, né, de geração de energia no nosso mercado. As grandes usinas hidrelétricas são que realmente ditam aí e que direcionam a questão da geração. Mas a grande vantagem desse tipo de sistema é que a geração ocorre onde o consumo acontece. Então você consegue postergar os investimentos aí em redes de distribuição, em linhas, né, de distribuição. Pois é, você falou, a geração é onde acontece o consumo, quer dizer, é o consumo da minha casa que vai ser gerado na minha casa também, né? Quer dizer, a geração da energia que vai ser consumida na minha casa é gerada na minha própria casa. Exatamente. Qualquer casa pode, ou ela tem que de alguma forma se adaptar para receber um sistema desse? A gente faz um checklist, né, e faz uma verificação nas unidades para ser instalado o sistema. Basta você ter uma área de telhado disponível, aquela estrutura está própria para receber as placas e aí a parte elétrica está em ordem e a gente consegue fazer a instalação do sistema. Por exemplo, num prédio, uma pessoa de um apartamento não pode sozinha tomar uma decisão dessa, né? Ele tem que... É um prédio inteiro só que vai ser... vamos dizer que pode gerar, até porque tem que ficar lá em cima, imagina assim, né? Porque nesse caso, a área disponível é uma área comum. Né? Então, acaba que o consumidor ele não tem aquele telhado próprio. O telhado é compartilhado. Então, a decisão ele não pode se utilizar para fins próprios, nesse caso. Quer dizer, uma pessoa de um apartamento não pode sozinha tomar a decisão de montar o sistema solar. Precisa ser um prédio inteiro para fazer isso. É mais ou menos isso. Por isso, aí eu te pergunto, o que acontece mais? É pessoas em casas residenciais que chamam mais ou são prédios, apartamentos, investimentos assim? Hoje, tanto o cliente residencial, principalmente o de casa, né? E também condomínios de casa, ele verifica como é bom o retorno e as vantagens desse tipo de sistema, então ele toma a decisão. E os clientes comerciais, eles têm também um retorno excelente, porque prédios, galpões, por exemplo, tem uma área
fantástica de telhado disponível, então eles conseguem realmente usufruir dessa tecnologia. Certo. Quer dizer, um tempo chuvoso desse não vai atrapalhar em nada, não vai deixar ninguém sem energia, não. Não, muito pelo contrário, porque hoje, como o fornecimento é pela concessionária, a sua geração vai acontecer e o seu consumo vai continuar. Então, assim, tanto é que o seu ramal de ligação, a energia, ela vai ser consumida da mesma forma, você não vai ter alterações nas suas cargas, nem nada do tipo. Em quanto tempo vocês acreditam que essa nova tecnologia, essa possibilidade de geração diferente de energia pode estar mais aceita? Vocês trabalham com uma expectativa assim, tipo daqui a não sei quantos anos a gente já atingiu tanto por cento do mercado? Eu acredito que em torno de 5 anos aí, com o governo contribuindo e lançando políticas de incentivo para esse tipo de tecnologia, que é muito importante, porque não é só a questão do consumidor, mas sim o governo dá o auxílio justamente para que as formas de pagamento se tornem facilitadas, os incentivos fiscais existam. Dessa forma, o consumidor consegue realmente verificar a importância disso. Entendi. Porque por enquanto ainda não tem muitas essas facilidades não, né? A gente vai bancar sozinho, por exemplo, se quiser. Hoje já existe, a partir das resoluções, né? Essa de 2012 ela já teve algumas alterações em 2015 e alguns detalhes em 2017. Então, assim, essa questão, por exemplo, de você gerar em um local e conseguir abater no outro já é uma facilidade. Com certeza. E você hoje, o fato de você pagar a sua taxa de disponibilidade com o sistema gerando também é uma facilidade. Então, assim, é importante que a gente venha buscar sempre mais incentivos justamente para fomentar esse mercado. Olha, foi um prazer conversar contigo, eu gostei muito dessas novidades, dessas inovações. Acho que as pessoas têm que tomar conhecimento para a partir daí saber a importância e o retorno que isso pode trazer. Só assim a gente tem essa geração limpa de energia, né, que a gente fala tanto no meio ambiente. É uma nova forma de cuidar do meio ambiente, gostei. Sim, sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigado pelas explicações e um bom dia para você. Muito obrigado, Elda. Bom dia a todos. Bom dia para você também, que essa conversa fica aqui disponível para você no nosso site, você pode acessar a hora que você quiser, você pode rever a hora que você quiser, pode nos seguir nas nossas páginas nas redes sociais, todo o nosso conteúdo está lá disponível para você. Mas todo dia eu vou estar aqui, 8h30 da manhã esperando por você, tá bom? Tchau!